vídeo explicativo sobre o LibreOffice Writer, esse editor de textos na sua versão 4.4. Agora nós vamos falar sobre o botão salvar, esse disquetezinho que tu observa aí na barra de ferramentas padrão. Bem, o salvar, como o próprio nome diz, serve para salvar o documento que o usuário está editando. Salvar na forma de um arquivo armazenado em algum local, em alguma unidade de armazenamento. Dicas importantes sobre o comando salvar. Observa comigo ali. Quando tu posiciona o ponteiro do mouse sobre o comando salvar da barra de ferramentas padrão, só posicionar, ele já mostra o nome do comando, nesse caso salvar é claro, mas ele também exibe, aí muito importante, a tecla de atalho indicativa para esse comando salvar, que é o Ctrl+S, que vem de save. Então, Ctrl+S, lembra salvar, é a tecla de atalho para o comando salvar, ok? Então temos o disquete representando o comando salvar, temos a tecla de atalho Ctrl+S, sempre importante para a prova. Quando eu cliquei aí no comando salvar, ele exibe, se for a primeira vez que tu está salvando o teu documento, ele exibe a caixa de diálogo salvar como. E através desta caixa de diálogo eu posso indicar qual é o nome do arquivo que eu desejo aplicar. Aí no meu caso eu vou dar o nome de concursos VEON. E ali vou indicar também que tipo. Mas percebe que por padrão ele salva os seus arquivos com a extensão .odt, que é pertencente a um padrão chamado ODF, que significa formato de documento aberto. ODT é o texto de documento aberto. Então, para salvar os arquivos do LibreOffice Writer, por padrão, ele vai salvar, se tu não alterar nada, ele vai salvar com a extensão .odt, de Open Document Text, quer dizer, um texto de formato de documento aberto. Isso porque o LibreOffice é baseado no conceito de software livre e tem o seu código fonte aberto. Mas a informação aqui mais importante é lembrar que se tu salvar, por padrão ele vai salvar com a extensão .odt, como nós podemos observar. E é claro, se tu já salvou o teu documento, já deu um nome para ele, agora quando tu digitar alguma alteração nesse documento e clicar no disquetezinho para salvar, então ele só vai salvar as alterações produzidas nesse documento, mas no mesmo nome, na mesma extensão. Se o usuário desejar escolher um outro tipo de extensão, ele pode clicar ali onde diz tipo, acompanha comigo, ampliei ali onde diz tipo, e em vez de escolher a extensão ODT, que é o padrão, eu poderia ter escolhido outras extensões, como por exemplo, salvar o documento do LibreOffice Writer como modelo de documento de texto. E aí a resposta seria OTT, a extensão OTT. Essa é quando tu salva o documento do LibreOffice Writer como modelo. Percebe? O padrão é ODT. Mas se ele pedir para salvar o documento do LibreOffice Writer como modelo de documento, se tu observar mais abaixo ali, vem a extensão OTT. Ele também pode citar salvar com as extensões do Word. Então, tu poderia salvar com as extensões do Word 2007, 2010, 2013, que é a extensão .docx, D-O-C-X. Se ele sugerir isso na prova, está certo. É possível usar o LibreOffice Writer para salvar os arquivos com as extensões do Word, principalmente a extensão .docx, é certo. E eu também poderia salvar, observa um pouco mais abaixo, com o padrão das versões anteriores do Word. Então, poderia salvar com a extensão .doc, D-O-C, que é o padrão para salvar de acordo com as versões anteriores do Word. Então, podemos salvar como padrão, que é ODT, podemos salvar como modelo de documento, que é OTT, podemos salvar como docx das versões mais recentes do Word e podemos também salvar com a extensão .doc das versões mais antigas do Word. Isso tudo usando o nosso LibreOffice Writer, que é capaz de salvar com os arquivos de outros programas. Ele também pode salvar como página da web, isto é, um documento HTML, aí ele vai salvar com a extensão HTML, como a gente também pode observar. Pode salvar com a extensão RTF, que é a extensão formato de texto rico, Rich Text Format, que mantém as formatações do documento e a compatibilidade com vários programas. Podemos salvar com a extensão TXT, que significa texto sem formatação. O único detalhe é que se tu salvar o documento com a extensão TXT, ele salva o documento, claro, mas perde as formatações, porque TXT é um padrão de texto sem formatação. Isso também é bem relevante para a prova, ok? Então esses são os principais tipos de arquivos. Outro detalhe, percebe como eu salvei o meu arquivo no padrão? Se a gente observar agora lá em cima, tu vai observar que está indicando concursos VEON.odt, porque eu salvei com o
O padrão do LibreOffice Writer 4.4 é salvar com a extensão ODT. Então ali na barra de título, como eu salvei no padrão, ele assumiu a extensão .odt, como a gente pode observar. Ok? Outra dica, nós também podemos salvar ou salvar como clicando no menu arquivo. Então, se tu clicar lá no menu arquivo e depois escolher salvar ou ainda salvar como, tu também vai poder fazer essas escolhas que a gente determinou. Então, tu pode clicar no disquetezinho da barra de ferramentas para salvar, pode usar a tecla de atalho Ctrl S para salvar, pode clicar no menu arquivo e escolher a opção salvar. E se tu deseja abrir direto a caixa de diálogo salvar como, aí a tecla de atalho é o Ctrl Shift mais S. Então, Ctrl S é a tecla de atalho para o salvar e o Ctrl Shift mais S é a tecla de atalho para o salvar como a gente pode observar aí na própria imagem dessa tela do LibreOffice Writer. Ok, pessoal? Se gostou da explicação, como sempre eu peço, marca gostei no vídeo, também se inscreve no nosso canal e divulga o nosso canal para os amigos, para demonstrar aí as nossas videoaulas, certo? Na próxima aula eu volto com mais botões do LibreOffice Writer. Até a próxima aula.